Estamos falando no nosso encontro pela manhã sobre Jesus. E é importante a gente conhecer melhor o nosso Senhor. No último encontro matinal que a gente teve, a gente falou sobre o poder do sangue de Jesus na nossa Santa Ceia. E até a Páscoa a gente vai estar falando um pouquinho, sobre você aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. João é um evangelho escrito para a igreja. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: No princípio era o Verbo, em algumas versões a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deixa a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Amado Jesus, como é bom saber que você é o Verbo revelado, a palavra. E como é bom saber que você, juntamente com o Pai e o Espírito, logo no princípio, no livro do Gênesis, a partir do capítulo 1, vocês estavam juntos de uma forma uniforme, recriando toda essa terra que habitamos, os planetas, os luminares, os animais. E cremos que através dessa sua presença, você criou tudo perfeito, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. E nós queremos te louvar nesta manhã mais uma vez, Espírito Santo, e pedir que a revelação da tua palavra possa alcançar todas as pessoas que nos assistem e todos aqueles que estão presentes neste templo. Que nesta manhã eu possa ser o mais simples possível, para que qualquer pessoa que esteja me ouvindo e me assistindo, ela possa entender, ela possa compreender, ela possa conhecer a luz, o Salvador, ela possa receber a vida, porque todas as coisas foram feitas por você, inclusive nós, e sem você a nossa vida é incompleta. Portanto, que você, Espírito Santo, Jesus, possa falar de uma forma impactante nos nossos corações e nos renovar com toda a unção e graça, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Então, queridos, nós vamos conhecer melhor o nosso Salvador. E é importante você e eu conhecer muito a respeito de Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o centro, Jesus é tudo. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então a gente precisa compreender na história de Jesus algumas coisinhas importantes. E uma delas é que Jesus se fez homem para salvar você. Você pode dizer graças a Deus por isso. Desde a eternidade, no plano perfeito de Deus, Jesus já estava sendo sacrificado como o Cordeiro de Deus que salva
e que salvaria o pecado de toda a humanidade. O pecado não foi uma surpresa para Deus lá em Gênesis capítulo 3. Você sabia disso? Até porque Deus é eterno. Ele não tem início, Ele não tem fim. E Ele já sabia que Adão e Eva, através de um erro, eles estariam ali tendo aquele acidente chamado pecado. E Ele também já sabia, em Gênesis 3,15, que Adão e Eva precisaria da cobertura e do poder do sangue como remissão dos nossos pecados. E profeticamente, na eternidade, Ele já estava ali consumando a obra perfeita da cruz do Calvário, quando aquele animal foi imolado por Deus, e em Adão e em Eva foi colocado as vestes e as roupas de animais. Então você e eu precisamos entender que o tempo certo, o momento certo da chegada de Jesus, era importante esse advento acontecer, e Ele humanamente concretizar todo o plano que já estava estabelecido na eternidade. E você que está aí grifando e anotando as referências, no livro de Gálatas, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o escritor Paulo está falando aqui que através de Jesus Cristo, lá no princípio, quando aquele animal, aquele cordeiro sem mácula, sem ruga, sem mancha, foi imolado, os nossos pecados já estavam sendo transferidos para Jesus Cristo, e Ele estava se tornando maldito para que você e eu agora fôssemos benditos. Glória a Deus. Então a gente precisa compreender que Jesus se fez homem para salvar a humanidade e para cumprir o propósito estabelecido por Deus. E que propósito era esse, pastor? Consumar a obra perfeita de redenção, de remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Falar a respeito de Jesus é importante, porque você e eu precisamos conhecer mais. Um dos escritores da Antiga Aliança diz: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. E na medida que você e eu conhecemos a natureza de Jesus, a história de Jesus, os feitos de Jesus, o plano perfeito consumado em Jesus, sabendo que Ele é a base do cristianismo, sabendo que Ele é se tirarmos porventura Jesus da história do cristianismo e do cristianismo, o cristianismo não tem funcionabilidade, não tem poder. Então é importante a gente compreender que Jesus se tornou homem para nos salvar e nos libertar e consumar a obra perfeita na cruz do Calvário, e também conhecermos a sua natureza, sabermos que através dessa natureza de Jesus divina e humana, nós fomos resgatados, nós fomos agora abençoados e vivemos no reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de prosperidade. E a partir de então, gente, a gente entender a importante missão
que Jesus teve aqui na terra e sermos agora o reflexo dessa missão, sermos esse canal de transformação, porque Ele nos comissionou, Ele deu a você e a mim, né, uma direção, Ele nos deu uma orientação para sermos agora porta-vozes, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, representantes de Cristo aqui na terra. E quanto mais você e eu conhecemos Jesus, aprendemos de Jesus, reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, quanto mais você e eu estamos aliançados, cheios da plenitude de Deus, da natureza de Deus, da natureza do Cristo, mais nós somos avivados. E nesses dias, cremos que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Mais do que nunca, você e eu precisamos estar cheios da manifestação da glória de Deus. Mais do que nunca, você e eu precisamos trazer à nossa memória a nossa total dependência de Jesus, do Espírito Santo. Mais do que nunca, a gente precisa ser o reflexo de Cristo. Porque você já reparou como este mundo está carente de amor? Como este mundo está carente de solidariedade? E nós temos o amor de Cristo. Ele nos deixou o seu amor, Ele nos deixou a sua paz, Ele nos deixou a própria vida, que é o Espírito Santo que habita em nós, para que nós agora refletíssemos esse amor para os nossos semelhantes. Nesses 3 dias que estaremos mais folgados, né, mais livres, você vai estar com certeza reunido com pessoas. Aliás, a gente não sabe viver isolado. O ser humano não foi feito para viver isolado. Você vai estar com a sua esposa, com seus filhos, com amigos, talvez fazendo um churrasco, pegou lá uma promoção de uma carne boa lá no Guanabara, né, fazendo um churrasco, ou quem sabe na praia, ou num sítio, ou jogando futebol com os amigos, ou fazendo um quitute com as amigas, não sei, mas o mais importante é que você e eu nunca estaremos sozinhos, e nesse mundo a gente vai estar sempre envolvido com pessoas, e é justamente nesse momento que você e eu precisaremos, mais do que nunca, revelar quem é Jesus em nós. Não precisamos usar os evangeliqueis, né, que muitos de nós usou no passado, né, nem roupas, nem modo de falar para dizer que a gente é crente. Porque eu e você não transmitimos o cristianismo por nenhuma impregnação de modismos ou de atitudes humanas. A gente transmite o cristianismo através da nossa própria vida, através do nosso carinho, do nosso amor pelas pessoas, da nossa fala, da maneira que falamos, da maneira que recepcionamos. Então isso é muito importante. Quanto mais a gente aprende sobre Jesus, mais avivado você vai ser, mais você vai transmitir a glória de Deus. A gente também vai, nesta manhã, aprender algumas coisas importantes. Jesus é Deus. Você pode falar isso comigo? Jesus é Deus. Pastor, não entendo muito bem esse negócio da trindade, não. É meio confuso, né? Deus é Deus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, né? Como é que é isso? O que você precisa entender é que os 3 são um. Eles são uma única pessoa. Pastor, continua meio confuso. Como é que esse negócio? Te dá um exemplo meio chulo, né? Mas para você entender, né? Pessoal aí da minha época, a maioria de vocês devem ser, né? Vocês lembram do 3 em 1, né? Aquele equipamento de som, né? Que tinha lá o toca-disco,
né? Que depois acabou, né? Depois tinha o rádio, e depois tinha o cassete, né? Depois melhorou um pouquinho, tiraram o cassete e botaram o CD. Lembram disso? 3 funções em uma. Mais ou menos, né? Não estou explicando como funciona, até porque, né, Deus não deixa claro na sua palavra como é isso aqui, mas o que é importante você entender é que os 3 fazem a mesma função. Transmite o som e traz uma qualidade de música para você. Amém? Amém? Pastor, mas ainda não entendi. Mas mais ou menos para você entender. O que é importante você entender que os 3, ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Ele não pergunta, ele só declara. Como é que vocês estão entendendo isso? Ele não pergunta, vocês estão entendendo? Não, ele já chega e fala assim para os discípulos, né? Em João, eu e o Pai somos um. E a gente precisa, né, pela revelação da palavra, não duvidar, apenas crer. E precisamos entender isso, que através dos atos que Jesus estabeleceu, e aí eu vou deixar para você vários versículos, não dá para a gente ler todos eles, né? Você vai ver a deidade de Jesus. Quem poderia perdoar pecados, por exemplo? Só Deus. Então, se Jesus perdoou pecados e vários milagres que Jesus fez, Jesus não falou para as pessoas assim, ó, seja curado deste mal, não. Em alguns milagres Jesus só falava assim, ó, perdoados estão os teus pecados, vai em paz. E aí de repente a pessoa era curada. Então essa presença, essa verdade declarada por Jesus, né, ela declara que Ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Eu vou para o Pai. João capítulo 14 começa dizendo isso, né? 14, 15 e 16. Mas eu enviarei o Consolador, o meu Espírito, o Espírito de graça, e Ele estará com vocês para sempre. Ponto. E nós, pela fé, acreditamos que esse mesmo Espírito que foi derramado sobre nós em Atos capítulo 1, habita em nós, e pela fé, esse mesmo Espírito nos conduzirá à presença na eternidade com Deus. Glória a Deus. Então, queridos, nesses textos todos aí que você vai estudar, né, eu quero lembrar aquele telefonezinho, você vai receber todas essas telas naquele telefone. Por isso que é importante você tê-lo no seu smartphone. Em vários textos, Jesus está declarando que Ele é igual ao Pai, que Ele perdoa pecados, que Ele cura, que Ele manifesta a glória de Deus. Jesus tem toda a autoridade, e eu quero lembrar a você que o Pai o declarou como Deus também, né? E deu a Ele um nome, um poder que está acima de todo nome. E no livro de Filipenses, essa referência eu preciso ler com você, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 9. Você encontrou? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, se Jesus receberá a honra, a adoração, esse texto
pela divina revelação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está declarando para a gente, dizendo: olha, Jesus é Deus. Pastor, e como você pode afirmar isso? E eu vou provar isso para você no Decálogo, Êxodo, lá na Antiga Aliança, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 5, olha uma das orientações que Deus havia dado na Antiga Aliança a Moisés, e Moisés transmitido à igreja da Antiga Aliança: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor. Então ninguém poderá receber adoração a não ser o nosso Deus. Aqui no Decálogo você vê Deus falando vários momentos e dizendo para a gente que Ele é o Senhor que merece a adoração, que não pode ser adorado outras pessoas, nem outras imagens, a não ser o próprio Deus. E Ele está dizendo assim: ó, só eu preciso e devo ser adorado, só eu sou o solucionador. Não tomarás o meu nome em vão, eu serei o Senhor. E Paulo, pela divina revelação, está dizendo para a gente: olha, Jesus estará recebendo adoração diante de toda a humanidade. Então Jesus é Deus. A sua autoridade está evidenciada na Bíblia sobre demônios. Você lembra do fato dos porcos? Quando aquele demônio entrou nos porcos, porque estava sobre uma vida de uma pessoa. Quando aquele homem viu Jesus, ele falou: que tenho eu contigo? Por que você veio aqui? Eu estava tão bem aqui alojado na vida desse cara aqui, atormentando ele, aprisionando ele. E aí Jesus dá uma ordem, fala assim: ó, sai dele. Então a autoridade de Jesus sobre demônios, isso comprova a sua deidade. Autoridade sobre as enfermidades. Jesus cura os enfermos. E provavelmente aqui nessa nave tem muita gente que já foi curada por Jesus. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Podem levantar as suas mãos. Oh, Ele nos sara. Glória a Deus. Então somente Deus, somente Jesus tem o poder para sarar as enfermidades. E esses dois textos aí, tanto de Mateus 9:20 quanto de Marcos 3:5, falarão sobre isso. Vamos ler um apenas, né? Não sei se todos terão o capricho, o tempo, né? E o tempo para estar diluindo todos esses versículos. Então vamos aproveitar somente um. Mateus 9:24 diz assim, a palavra do Senhor: esse texto é forte, como todos na palavra de Deus. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, mas dorme. E aí todos começaram a rir de Jesus. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Aqui não foi apenas uma enfermidade, foi uma enfermidade que tinha levado a menina à morte, mas Jesus havia
curado aquela menina e restaurado a sua vida. Sobre a morte, Jesus tem poder. Aliás, a chave da vida e da morte está nas mãos dele. Por isso que você e eu não precisamos temer. Ele é a ressurreição e a vida. E quem está nele não morre. Fale para duas pessoas aí: você não vai morrer. Somos eternos. Pastor, o senhor está doido? Não. A Bíblia diz que crente não morre, crente dorme. E seremos acordados, se porventura partirmos antes do arrebatamento, seremos acordados pelo próprio Senhor Jesus, que quando entre nuvens aparecer e a trombeta de Deus soar, declara a palavra de Deus que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, essa não está no nosso esboço. Ressuscitarão primeiro, e nós, se porventura estivermos vivendo com vida, seremos transformados no corpo de glória, à semelhança do corpo de Cristo. Então eu não tenho que temer, nem você. A morte, a natureza está nas mãos de Jesus. Todo poder, aliás, tudo está no controle de Jesus. Os próprios discípulos testemunharam isso. E também aí eu vou deixar para você várias referências. João, o Pedro: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre você, o Evangelho será fundamentado. O próprio apóstolo Paulo recebeu tantas visões e revelações do próprio Cristo. Teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então todos esses homens e tantos outros têm a convicção e nos deixaram o relato de que Jesus é o Senhor, é o Pai, é o Espírito, é aquele que está conosco. O reino de Jesus, então, é para ser transmitido através de nós. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. E essa deve ser a tríplice função da igreja, no testemunho. Você precisa, com a sua vida, com a sua palavra, com a sua voz, com as suas ações, ensinar e pregar. Mas também você precisa ter a unção e a autoridade para curar, para ajudar pessoas, proclamando o reino de Deus, proclamando a transformação de tudo que aconteceu na tua vida. A prioridade que a gente tem hoje, gente, é ajudar os outros a encontrarem Jesus. E Jesus deixou tudo isso já mastigado, prontinho para a gente. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. O apóstolo Paulo declara isso no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 13. O Evangelho é o poder de Deus para transformação e salvação de toda a humanidade. O Evangelho é declarar que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Como João 14 diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, a obra que Ele consumou, expiatória, morrendo pelos nossos pecados, quitando toda a dívida da humanidade, justificando-nos pelo poder da sua autoridade, mostrando-nos que as promessas que estão elencadas na palavra de Deus são vida e paz e segurança para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é importante você e eu declararmos esse Senhor para as pessoas, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa simplicidade, com o nosso abraço, com o nosso carinho, com as nossas palavras.
E eu quero motivar você, aonde você estiver nesses dias descansando, priorize Jesus. Leve Jesus com você na praia, no esporte, no lazer, na viagem. Porque quando você e eu levamos Jesus, nós mostramos a qualidade de vida que a gente tem, gente. A gente mostra através das nossas ações, né, o amor, o carinho, a simplicidade. Mostramos a grandeza do que é ser filho de Deus, sem arrogância, sem prepotência. E concluindo, querido e queridas, embora ele tendo voltado para o Pai, ele não te deixou sozinho. Você pode dizer glória a Deus? Diga comigo, eu não estou sozinho. Abra a palavra de Deus no livro de Atos. Atos. Depois de João, capítulo 1. Esse livro foi escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de São Lucas. E ele está passando algumas orientações, porque Lucas era um pesquisador, para Teófilo, relatando coisas importantes a respeito de Jesus e da missão da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é justamente o ensinamento de tudo que a igreja precisa realizar através da autoridade do nome de Jesus e do poder do seu Espírito que habita em nós. E o escritor começa escrevendo logo no capítulo 1, dizendo: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas está dizendo para a gente que após a ressurreição de Cristo, ato esse, né, que os discípulos, através das mulheres também, isso está lá em João capítulo 20, você pode ler em casa, foram levar como tradição um perfume para colocar sobre o corpo de Jesus. Só que ao chegar no lugar, Jesus não estava ali, a pedra tinha sido removida, e Maria, né, foi a primeira a ver, né, o anjo e a ouvir desse anjo a declaração que o túmulo estava vazio. Você pode dizer glória a Deus. E depois, João capítulo 21, você que vai estar aí, né, se degustando, se deliciando nesse estudo, diz que Jesus aparece agora, depois
de declarar a Maria que ele havia ressuscitado, aparece a 7 discípulos, depois os outros 6. E fica conosco, diz aqui o próprio escritor Lucas, no capítulo 1, 40 dias aqui na terra com o seu corpo glorificado. Corpo esse semelhante que você e eu teremos. Você pode dizer, graças a Deus. É o corpo de glória, é o corpo incorruptível, é o corpo que ele estava dizendo para os discípulos assim: gente, ó, estão me vendo aqui? E ele falou para um discípulo, né, aquele teimosão, falou assim: ó, pensa que não sou eu não, toca aqui, olha o buraco na minha mão, toca aqui nos meus pés, olha o buraco nos meus pés, sou eu mesmo, sou eu o Senhor, sou eu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E minha gente, Lucas está dizendo, durante 40 dias, ele continuou finalizando toda a estrutura, mentoreando todos aqueles, não mais 11, mas sim, naquele dia aqui, junto com os 11, mas algumas pessoas, totalizando 120 pessoas, ensinando, orientando, e dizendo para eles o que eles teriam que fazer. Volte ao capítulo 1 de Atos, versículo 6. Você voltou? Amém? Diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será o tempo em que restaures o reino? Este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. O que Jesus estava dizendo aqui? Que a gente não precisa ficar preocupado com o dia da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque o dia da volta de Jesus para todos nós já é uma certeza. Ele vai voltar. Amém? Ele prometeu, ele vai voltar. Mas quando será isso? E ele está dizendo aqui, ó, gente, não compete a vocês saberem dias e épocas, nem entenderem o dia que o reino vai ser restaurado. O que vocês precisam saber é que eu vou voltar. Ponto. E a Bíblia diz que esse dia será como ladrão. Alguém espera o ladrão? Ninguém, né? Quando ele aparece, a gente fica até assustado. A Bíblia diz que será como ladrão que aparece. E o que isso quer dizer? Que será um dia, um momento inesperado. O que é importante você e eu estarmos é em Cristo. Porque quem está em Cristo e vive cheio de Cristo, não teme o dia da volta de Cristo. Porque quando a trombeta tocar, o Espírito Santo que habita em você, diga aleluias, vai aquecer você, vai fazer alguma coisa. A Bíblia não diz o que é, mas vai levar você à glória com o Pai, entre nuvens. Pastor, como é que vai ser isso? Eu também poderia te dar um exemplo meio chulo, mas vou te dar. Quando eu era moleque lá, né, com a minha turma, eu brincava com um imã. Na rolimã, pessoal antigo aí lembra, né? Carrinho de rolimã. Criança na minha época inventava brinquedos. E no carrinho de rolimã tinha a rolimã. E tinha bilhas nela. E essas bilhas tinham um imã. Quem lembra disso? Ó, rapaz, tem alguém da minha idade aqui, ó. Quem não lembra, imã. Todo mundo sabe o que é um imã. Imã, você coloca assim um objeto, e o que acontece com ele? Ele atrai aquele objeto. Eu creio que o Espírito Santo
ele é essa peça, né? Jesus será o imã. Estou dando um exemplo meio chulo, tá, gente? Não vai ser assim não, a Bíblia não diz não. Estou querendo te ajudar a entender, né? E você e eu seremos absorvidos. Pastor, não vai ser abduzido, não. Vamos ser imantados pelo Espírito Santo e estaremos com Ele entre nuvens. Parece filme de ficção, pastor. Não é filme de ficção, não, é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade, gente. E por mais que pareça loucura, a Bíblia declara que o Evangelho é loucura. Não é verdade? Paulo diz isso. O Evangelho parece loucura, mas não é loucura. O Evangelho é verdade. Por isso que você e eu vivemos as promessas daquilo que estão aqui registrados pela fé. Diga fé. E fé é certeza. Você já sabe, Hebreus 11:1. De fatos que você ainda não está vendo, mas pela fé você já sabe que você está naquele pacote prometido por Deus. Então ele continua dizendo assim: será este o tempo? E respondeu Jesus: não compete vocês estabelecerem o tempo, nem o dia, nem a hora. Portanto, curtam a vida, aproveitem a vida, vivam com toda a intensidade, glorificando o Rei da vida em vocês. E quando você estará glorificando o Rei da vida, vidas estarão sendo transformadas através de vocês. Então, minha gente, vamos sair daqui hoje sabendo que o Espírito Santo vai com a gente. E no versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso já aconteceu. O Espírito Santo já habita em você. Para quê? O texto explica: para você e eu sermos testemunhas de Jesus, reflexo da glória de Jesus. E ditas essas verdades, versículo 9: uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Galileus, porque eles eram da Galileia, os discípulos, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A fé no Cristo glorificado, minha gente, nos inspira e nos traz essa esperança que Ele voltará e que estaremos para sempre com Ele. Curve a sua cabeça. Pai, como é bom a gente ter essa certeza, e a Tua palavra afirma isso. Como é bom a gente conhecer Você. Como é bom conhecer Você. Como é bom saber quem Você é. Como é bom sair desse lugar e sair com Você, habitando e reinando em nós. Como é bom saber que Você nos delegou todo o Seu poder,
toda a sua autoridade, toda a sua unção. Como é bom sabermos que essa autoridade vai conosco, porque você é um Deus que se manifesta através de pessoas, templos humanos como cada um de nós. E a minha oração, Espírito Santo, é que nesses dias, mais do que nunca, Tu se manifeste de uma forma plena e abundante na vida das pessoas, na vida da Tua igreja. Que possamos estar mais e mais conectados contigo. Ah, Maranata, Maranata, Maranata. Ansiamos, Senhor, por esse dia. E temos a certeza que Ele vai chegar. Ele vai chegar. E o nosso desejo, Senhor, é sermos essa testemunha viva. Viva do reino de Deus através de nós. Que esses dias sejam dias, Senhor, de renovo, de força, de graça, de harmonia, de paz, de prosperidade sobre o Teu rebanho, sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus. Ao que está sentado ansioso eu espero, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia.
ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Não sei se ainda tem ali na locadora, mas eu acredito que sim. Tinha 3 DVDs falando da volta do Senhor Jesus. Ainda tem, Ronaldinho? Cadê o pessoal da locadora? Ainda tem aqueles 3 DVDs sobre a volta de Jesus? Tá alugado. Puxa vida, alguém já chegou primeiro. Mas você que queira conhecer um pouquinho desse dia, também não vai ser 100% como está no DVD, ok? É uma produção, né, que relata a volta de Jesus. Fala também daqueles que vão ficar, e é um despertamento para a gente, porque como você e eu subiremos, muitos ficarão. E cabe a nós diminuir o número daqueles que ficarão. É você que vai ajudar pessoas que ainda não conhecem Jesus a não ficar. Por isso que é importante você, com as suas ações, com a sua vida, com o seu testemunho, cheio do Espírito Santo, ajudar as pessoas a ter a mesma convicção que você. O que importa, o que é importante que você e eu precisamos sair desse lugar é que, primeiro, a promessa já é sua. Você e eu já temos dentro de nós o imantador, né? Aquele que vai nos capturar a Jesus, o Espírito Santo. E a gente pode ficar tranquilo, sabendo que esse dia vai chegar. Pode ser hoje. Se for hoje, a gente se encontra no céu. Pode ser amanhã, a gente vai se encontrar lá. Pode ser daqui a 10 anos, não importa. O que importa é que você e eu já estamos com o nosso nome elencado no livro da vida. E você que quer o seu nome no livro da vida, e de repente você veio com seu pai, com sua mãe, veio com um amigo aqui e ouviu sobre esse negócio de volta de Jesus, isso é verdadeiro. Isso vai acontecer. E você ainda não tem certeza de que você estará com seu amigo aí que trouxe você. É simples. Você que está nos assistindo, é simples. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Aquilo que nós fizemos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você que nos assiste, é só você fazer isso, é declarar Jesus, é crer nele, é ter uma novidade de vida com ele. Lembre-se, você vai continuar sendo pai, mãe, trabalhador, trabalhadora, mas com algo especial dentro de você, o Espírito Santo. A vida de Deus. E se tiver alguém aqui nesta manhã, nos assistindo ou presente nesse ambiente, que queira receber Jesus como Senhor e Salvador, eu convido você a fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra nesta manhã e creio, você é real. Creio que você veio a este mundo
para redimir, para salvar todos quanto estavam perdidos. E eu quero, nesta manhã, te receber como meu Senhor e Salvador. Eu creio na tua palavra, embora não entendendo muitas coisas, pela fé eu aceito tudo que a tua palavra declara. E não tenho dúvidas de que neste momento eu sou teu. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Escreva o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, tu és bem-vindo para reinar a partir de hoje dentro do meu ser. A minha vida agora é sua casa. A minha vida agora é a sua morada. E eu quero, através dessa nova vida que eu recebo nesta manhã, em Cristo Jesus, ajudar pessoas a serem transformadas, como eu estou sendo radicalmente transformado, pelo poder do nome que está acima de todo nome, do nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela obra que você fez por mim, naquela cruz, me salvando, me libertando e declarando que eu agora sou eterno contigo. Pai, nós vamos também sair deste lugar, mas a tua glória vai conosco, a tua unção vai conosco. Nesses dias que o Senhor nos proporciona, alguns terão que trabalhar, eu sei, e que eles nos seus trabalhos, Senhor, eles possam continuar sendo o reflexo de Jesus. Mas aqueles que estarão também, Senhor, tendo momentos de descanso, que no momento que eles estiverem descansando, eles também sejam reflexo de Jesus, e que Jesus, através de nós, seja exaltado, e que o mundo possa ver Cristo em nós, a esperança da glória. Leva-nos em paz, Espírito Santo. Nos dê, Senhor, um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta abençoada, e que na próxima quinta-feira, no próximo domingo, nós possamos estar novamente neste lugar, se tu não voltares, porque se você voltar, estaremos com o Senhor nos ares, entre nuvens, celebrando contigo a eternidade. Muito obrigado, Espírito Santo, porque esta realidade é nossa, através da obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelas pessoas que te receberam como Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo, pelas pessoas que foram avivadas e renovadas por ti nesta manhã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as suas ricas consolações acompanhem você. Que Deus te abençoe, rica e abundante.